Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seus ensinamentos dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações, porque além da pregação diária, eu tenho postado à tarde também algumas orações e reflexões. Deixe o seu like e principalmente me ajude a evangelizar, compartilhando essa pregação nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que assim, cada dia, mais e mais pessoas possam fazer parte dessa nossa grande corrente do bem. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar da parábola do semeador, e é um Evangelho que o próprio Jesus traz a explicação. E nós vamos meditar então com o Senhor, com as palavras do Senhor,
essa explicação do que ele queria dizer com a parábola do semeador. Mas antes, nos primeiros versículos, o evangelista Marcos vai dizer que mais uma vez uma grande multidão se reunia em torno de Jesus para ouvi-lo, para ouvir as suas palavras. E Jesus, ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas. Jesus então vai contar a parábola do semeador. E depois que os discípulos estão a sós com ele, os discípulos vão pedir que ele pudesse explicar a palavra. E aí entra um versículo muito curioso que nós precisamos entender. Quando Jesus fica sozinho com eles, eles pedem a explicação e Jesus vai dizer: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, quando nós lemos esse versículo, a primeira impressão que nós temos é que Jesus contava parábolas para o povo não entender. Mas essa não é a interpretação correta, porque Jesus usava de parábolas justamente para que as pessoas pudessem compreender e mais ainda. Jesus contava histórias porque as histórias sempre são mais fáceis de nós guardarmos. Então Jesus usava parábolas para que as pessoas pudessem lembrar das histórias e assim pudessem lembrar dos seus ensinamentos. E Jesus, ele usava com aqueles que trabalhavam no campo, ele falava de semente. Com aqueles que cuidavam de ovelhas, ele falava de pastor. Na linguagem mais simples possível, para que todos pudessem entender. Então nós perguntamos, por que Jesus falou isso então, nesse evangelho? Como se ele não quisesse que as pessoas pudessem entender. Para que serve então uma parábola? Para esclarecer ou para esconder a verdade? Será que Jesus usa a parábola para que o povo continue na ignorância e não chegue à conversão, à mudança de vida? Claro que não, irmãos. Pois, em outro lugar, Marcos 4, versículo 33, Jesus diz que usa parábolas conforme a capacidade dos ouvintes. Então, veja bem, a parábola, ela serve para duas coisas. Ela serve para revelar e para esconder. Revela para os de dentro, para aqueles que estão entregando a vida para Jesus, para aqueles que não estão ali por curiosidade, por outros interesses, e esconde para aqueles que insistem em ver em Jesus aquilo que de verdade ele não é, para aqueles que veem em Jesus somente alguém que vai curar, alguém que vai resolver um problema. As pessoas que procuram Jesus assim sempre vão ter muita dificuldade de entender a essência do seu amor. E nesse grupo também estavam os próprios fariseus, os mestres e doutores da lei, aqueles que ouviam, mas não deixavam nada entrar no coração. Então a palavra parábola, ela, ao mesmo tempo que revela, ela esconde, porque depende daqueles que estão ouvindo. E aí então Jesus, ele vai explicar o sentido, o significado daquela parábola. E ele vai dizer, a partir do versículo 14, o semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam,
chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Algo muito importante nós precisamos meditar. O semeador é o mesmo e a palavra é a mesma. A diferença então está nos corações. Está no coração que recebe, no terreno que recebe. Quem vai receber com amor e com verdade e quem vai receber por outros interesses. Então o primeiro grupo são aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que recebem a palavra, mas permitem que Satanás chegue e arranque aquela palavra. Depois o outro grupo, aqueles que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não tem raiz. O terreno pedregoso é esse terreno do coração que não tem raiz profunda. Aqueles que recebem a palavra de Deus e chegam em casa e parece que vão mudar o mundo. Mas, quando vêm as perseguições, quando vêm as tribulações, esses que receberam e o coração é um terreno cheio de pedra, desistem da caminhada. Porque muitos acham que o reino de Deus não vai ter luta, não vai ter perseguição. Então o primeiro são aqueles que estão à beira do caminho. O segundo, aqueles que recebem em terreno pedregoso. E o terceiro são aqueles que recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas surgem as preocupações, as ilusões, os desejos do mundo que vêm e sufocam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós devemos vigiar muito para que no nosso coração não existam esses espinhos. Porque esses espinhos das preocupações, da riqueza, dos desejos, esses espinhos que ficam nos levando para as coisas do mundo e colocando as coisas do mundo como prioridade. Esses espinhos sufocam a palavra. Essa palavra que é acolhida com alegria, com amor. Mas, quando confrontado com as outras coisas, com as coisas do mundo, infelizmente muitos acabam deixando que esses espinhos possam sufocar, possam tirar o lugar da palavra de Deus na nossa vida. E por fim, aqueles que recebem a palavra num terreno bom, aqueles que ouvem, recebem com alegria e dão frutos. Esses 4 tipos de terreno são uma grande reflexão para a nossa vida. Porque, como eu falei no início, a palavra é a mesma e o semeador é o mesmo. E a certeza que eu carrego no meu coração é que todos nós podemos e devemos ser aqueles que fazem do coração um bom terreno para a palavra de Deus. É por isso que muitos não perseveram. É por isso que muitos não têm força para ir até o final. Porque a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus que nós recebemos, ela confronta com aquilo que o mundo oferece. E aí cada um de nós vamos precisar fazer uma escolha. É uma escolha individual, é uma escolha pessoal. Porque o terreno do nosso coração somos nós que decidimos qual terreno vai ser. A palavra que nós recebemos é a palavra de vida. Por isso uns vão perseverar, outros vão desanimar, outros não vão ter força para suportar a tribulação. Mas diante disso, deve ser a nossa reflexão. Eu quero fazer do meu coração esse bom terreno. Eu quero preparar o meu coração para receber a palavra de Deus. E quando eu receber a palavra, eu quero me esforçar para que ela possa entrar no meu coração e possa produzir frutos
para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, é uma grande verdade que o inimigo vem para tentar fazer isso mesmo, para tentar impedir que essa palavra possa produzir frutos em nós, para tentar impedir que a palavra de Deus possa cair no nosso coração. E é por isso que nós não devemos ficar só na emoção da palavra. Nós temos que mergulhar nessa palavra. Por isso que nós não podemos ser cristãos de ir à igreja somente um dia e de não viver a nossa fé no nosso dia a dia. Porque se nós agirmos assim, nós vamos perder a oportunidade de dar frutos. Se nós agirmos assim, quando as tribulações vierem, nós não vamos ter força para resistir. E olha que essas tribulações vêm para aqueles que recebem a palavra. Porque o inimigo, quando nós recebemos a palavra, ele vai travar uma grande luta, uma grande batalha conosco, para que essa palavra não chegue no nosso coração. Essa é a grande luta de Satanás contra o povo de Deus. Fazer de tudo para que essa palavra não chegue no nosso coração, para que essa semente não seja fecundada, para que essa semente não cresça, não se torne uma árvore frutífera, não se torne bênção. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus cria raízes no nosso coração, nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos inabaláveis e passamos a enxergar o mundo com os olhos de Cristo. É por isso que Satanás usa de todas as formas. E aí cabe a cada um de nós essa profunda reflexão. Quando o Padre Zezinho canta a vocação, ele diz: são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. A decisão é sua. E essa decisão é uma decisão individual, mas que através do Evangelho de hoje, o nosso coração se desperte. E aí você pode perguntar: Paulo, o que eu devo fazer para que a palavra de Deus possa permanecer em mim? O Senhor Jesus, Ele vai dar a receita. Aqueles que recebem a semente em terreno bom. E o terreno é o nosso coração. Então, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, vamos preparar o nosso coração para recebê-la com alegria e para deixar que essa palavra possa crescer em nós e possa produzir muitos e muitos frutos para a glória do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio, como diz a sua palavra, que sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu creio sim, Senhor, que quando o Senhor ensinou através de parábolas, eram para que essas histórias pudessem ficar guardadas na mente e no coração daqueles que estavam dispostos a te ouvir. E hoje, da mesma maneira, para que fique guardado no nosso coração, e assim cada um de nós possamos tomar, Senhor, a livre decisão de fazer do nosso coração um bom terreno, e que quando recebermos a verdade da sua palavra, possamos lutar todos os dias para que o inimigo não roube de nós esse grande tesouro que está sendo depositado na nossa vida. Que cada um de nós, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, possamos o despertar para dar o nosso sim e para permitir que o Senhor possa morar e habitar no nosso coração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.